Olá, graça e paz da parte de Deus, o nosso Paizinho do céu, e da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com você. Hoje, depois de uma semana sem gravar, estou de volta aqui para fazer reflexões sobre a palavra da vida, sobre Jesus Cristo de Nazaré, aquele que disse que é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, Criador de todas as coisas, se não for por meio dele, se não for por meio do amor, se não for por meio da fé, e recebendo essa paz que excede a todo entendimento. Hoje, quero meditar com você na oração dominical que está no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. E eu começo logo a ler, e diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Tendo dito isto, Jesus logo a seguir contou-lhes uma parábola, e disse Jesus: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe? Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos, porém, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, e dá-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, a quem busca acha, e a quem bate abre-se-lhes-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Parece até que Jesus está dizendo que Deus nos deu um cheque em branco, não é? Que a gente vai pedir, vai importunar, vai bater e ele vai responder. Eu acho que não é bem assim, não. Sabe? Ele disse: batei e a porta se abrirá, peça e lhe será dado, busque e você encontrará. Mas buscar o quê? Vitória sobre esse mundo? Eu já vi alguém dizer assim: olha, um inimigo me importunou e eu orei e pedi a Deus que ele perdesse o emprego dele. Eu sou um homem de Deus.
eu acho que não é bem por aí não, viu? O que a palavra está dizendo é: busque o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, peça a Deus que lhe encha, lhe faça transbordar do Espírito Santo, e Deus lhe atende, não é? Você sabe que esse texto que nós lemos está em Lucas capítulo 11, mas o livro de Atos é também escrito por Lucas, não é? Então você tem meio que uma sequência. Poderia-se até dizer que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos são em sequência. Poderia ser o Evangelho de Lucas 1 e o Evangelho de Lucas 2. Eles são juntos, não é? Mas já Jesus está falando da atuação do Espírito Santo, que começa com Jesus, mas termina com essa atuação em cada um de nós, porque quando o anjo Gabriel chegou a Maria para anunciar que ela ficaria grávida de Deus, que ela teria um filho que se chamaria Emanuel, Deus conosco, ela disse: o Espírito Santo virá sobre você e te cobrirá com a sua sombra, não é? E o que há de nascer de ti será santo, será Deus conosco, será o nosso Emanuel. O anjo Gabriel anunciou a Maria: Maria, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá. E Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, não é? Depois, ali por volta dos 30 anos, ele já adulto, foi ao Rio Jordão para ser batizado. E ali, quando ele é batizado por João Batista, que a princípio não queria batizá-lo, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim, não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Mas na hora que ele mergulha no rio, é batizado, o filho é batizado, desce sobre ele o Espírito Santo na forma de um passarinho, não é? O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria, grande prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. João Batista, quando viu caminhando assim, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali ainda no Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim, olha, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo, para ser tentado por Satanás, não é? E Jesus volta depois de 40 dias sendo tentado e vencendo o diabo, volta do deserto no poder do Espírito Santo. Esse é o versículo 14 ali do capítulo 4 de Lucas, não é? Ele voltou revestido do poder do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 16 diz que ele foi a Nazaré no sábado e entrou na sinagoga e o livro foi entregue para ele ler, não é? E cumpriu-se uma escritura ali, porque Jesus leu o que estava escrito ali, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Era o cumprimento da profecia estava acontecendo ali, porque o poder do Altíssimo me cobriu como uma sombra, disse o Senhor, não é? Jesus, em algum momento, encaminha os seus discípulos de 2 a 2 e eles voltam contando o que aconteceu, e Jesus exulta no Espírito Santo dizendo: eu te louvo, Pai, pois revelastes essas coisas, ocultaste essas coisas de sábios e revelastes aos pequeninos, não é? Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Jesus
é inteiramente disponível ao Espírito Santo. Nós temos uma certa dificuldade por não vermos, não enxergarmos, não entendermos, não acreditarmos. Mas Jesus era entregue completamente ao Espírito Santo. E ele chega a dizer: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O Filho do Homem o confessará diante do Pai que está nos céus, não é? A Bíblia fala que há um pecado que não tem perdão, você sabe qual é? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão, não é? Porque Jesus veio a este mundo, expulsou demônios, curou cego de nascença, fez demônio mudo sair das pessoas e a pessoa voltar a falar. E muitos disseram que ele fazia isso pelo poder do Beelzebul. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Verbo, a palavra viva que existe desde antes da fundação do mundo, se fez carne e habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Assim, Jesus diz que na nossa oração nós devemos dizer que seja feita assim na terra, que a terra foi dada a nós, os homens, como ela é feita nos céus. E precisamos aprender a andar assim, sabe? O Evangelho de Lucas, o capítulo 24, versículo 45, conta a história de que Jesus, já ressurreto, encontrou aquele casal que caminhava para Emaús, e Jesus lhes abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. E eles compreenderam que Jesus venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. E ele diz que é preciso que haja arrependimento para perdão dos pecados, porque há vitória em Cristo Jesus e a vida. Ele diz assim: eu lhes envio a promessa do meu Pai, descerá sobre vocês o Espírito Santo e o poder do Altíssimo os cobrirá. Que maravilha de palavra! Ali no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: olha, darei a vocês um coração novo e porei em vocês o meu Espírito, e vocês agirão segundo a minha vontade, diz Deus. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, mas é preciso que nós nascemos de novo. É preciso, como ele disse a Nicodemos, é preciso você nascer de novo, é preciso ter um novo coração, é preciso nascer pelo Espírito Santo. Sabe? Para que nós possamos ouvir no coração essa voz: você é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, em quem eu tenho grande alegria. Para que você seja guiado pelo Espírito Santo, para que você seja empoderado pelo Espírito Santo, para que você seja guiado, visitado pelo Espírito Santo, não é? Porque nós, com o advento do pecado na nossa alma, carregamos pesos na alma, nos tornamos pessoas doentes, adoecedoras nesse mundo, adoecemos os outros com as nossas problemas, carregamos peso do passado, culpas, e ainda acusamos os outros. Os relacionamentos entre nós aqui na terra são doentes. Mas vocês e a maioria de nós não busca o Espírito Santo, não é? Eu quero, com essa reflexão, incentivá-lo a buscar o Espírito Santo. Na sua oração, você pode orar a Deus e dizer: Senhor, dá-me o Espírito Santo. Senhor, eu quero produzir o fruto do Espírito, que é paz, alegria, amor, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio, temperança, não é? Dá-me os dons do Espírito Santo, dá-me visões do Espírito Santo, Senhor.
Eu quero transbordar o Espírito Santo na minha vida, para que as pessoas olhem e vejam o amor de Cristo em mim, através da minha decisão de andar amando, perdoando. Que o Senhor derrame sobre você o Espírito Santo, lhe dê a paz que excede a todo entendimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.